Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Orleusa, meu pai era Orlando, minha mãe não era Neuza, eu não sei quem era Neuza. As pessoas me perguntam se minha mãe era Neuza, eu digo, não sei quem é Neuza. Minha mãe era Alice, e é um prazer estar aqui. Eu sou casada com o Luiz há 37 anos, temos 2 filhos, e 3 netinhas. Os 2 filhos já estão casados, moram nos Estados Unidos, na Flórida, e temos 3 netinhas. E tem sido um longo percurso, né, saindo do Brasil para trabalharmos como missionários. A coisa importante sobre Deus é que Deus ama pessoas. Deus não ama templos, Deus não está preocupado com prédios, com edifícios. Muito tempo na Bíblia, Deus já disse que o coração dele estava o seu interesse era nas pessoas. E por isso que nós fomos chamados para ir à China. Há mais de 40 anos atrás, Deus nos chamou quando ainda estávamos na universidade, o Senhor nos chamou para o povo chinês. Por que? Não sei. Foi muito estranho, porque naquela época, há mais de 40 anos atrás, ninguém falava em China, ninguém falava em pregar o evangelho na China. Nós recebíamos os missionários americanos no Brasil para pregar o evangelho para os brasileiros, abrir igrejas, congregações, plantar igrejas, mas de repente Deus colocou no nosso coração que nós queríamos ir à China pregar o evangelho. A China, 1.400.000.000 de pessoas. Então, o interesse de Deus está em alcançar aquele povo não alcançado. A China é um país comunista, onde não há Deus. O nome Deus não pode ser pregado, não existe Deus. Né? E por isso Deus tem chamado pessoas para ir à China para falar de Deus, porque eles não conhecem Deus. Né? Muito tempo atrás, quando os missionários ainda estavam lá, antes da Revolução Cultural, antes da guerra, né, os missionários pregavam e falavam de Deus ali. Mas depois os missionários foram expulsos, o comunismo entrou, e então o nome de Deus foi banido da cultura, as Bíblias foram queimadas, os missionários foram expulsos, mas a palavra, a semente que foi plantada, continuou ali na China. Hoje, muitos se convertem a Deus diariamente, apesar da proibição, nas igrejas, nas casas, nas igrejas subterrâneas. Então, a igreja na China, a China em si, é um desafio. Então, aí está a nossa família, né? O Lucas saiu do Brasil com 2 anos, a Luísa saiu do Brasil com 4 anos, aí a nossa primeira foto em Taiwan. Né, nós fomos primeiro nós fomos enviados com a missão Overseas Missionary Fellowship do Hudson Taylor, e nós fomos enviados, nós queríamos ir à China, mas eles disseram, vocês não podem ir à China, porque vocês não serão aceitos como missionários, então vocês vão a Taiwan primeiro. Então, em Taiwan, nós aprendemos a língua chinesa, e 4 anos de tempo integral do estudo da língua, no mandarim, e depois, então, ficamos ali 12 anos. Nossos filhos cresceram em Taiwan, numa escola para filhos de missionários, em Taiwan, em Taichung, na província da China, bem no meio, nós hoje dizemos uma província da China, mas eles se consideram um país, né? Mas a China considera como uma província. Aí estão os nossos 2 filhos hoje, a Luísa e o Lucas, e as nossas 3 netinhas, Isabela, Sofia e Delilah. Elas moram na Flórida, e hoje tem a vida deles, né, como pessoas comuns, né, não são missionários, não são pastores, e eles disseram para nós, olha, nós somos cristãos, mas não queremos nada com a vida missionária, chega, já mudamos muito, porque em 37 anos de casados, nós mudamos 41 vezes, diferentes países, diferentes casas. Então, eles disseram, nós queremos parar no lugar, aterrissar no lugar e ficarmos ali, casar, ter filhos, ir à igreja, escola dominical, mas queremos parar no lugar. Então, eles estão ali na Flórida hoje. Quando nós chegamos em Taiwan, nós fomos, então, para a língua,
para o estudo da língua, né? E do idioma. E então nós fomos para uma igreja. Eles disseram: vocês são brasileiros, precisam de uma igreja grande. Então vão frequentar uma igreja bem grande, a maior igreja que tem aqui, que era de 200 membros. E vocês vão ficar ali, vão ouvir, vão cantar, vão aprender a cantar em chinês e vão ficar ali. E nós fomos 2 anos para a igreja sem entender nada do que se falava ali. E cantávamos os hinos, reconhecíamos alguns hinos, e nós entrávamos e saímos. O povo não conversava com a gente não conversava com o povo, ninguém falava inglês naquela época. Nós só falávamos português e eles só falavam mandarim ou taiwanês. E ficou assim 2 anos, entrava e saía, até que algum desses jovens chegaram para a gente e disseram assim: olha, nós queremos aprender inglês. E vocês querem aprender chinês. Então, vamos fazer assim, 1 vez por semana, vamos para a sua casa, vamos cozinhar, vamos ficar juntos, vamos ensinar vocês a cantar em chinês, e vocês nos ensinam os cânticos em inglês. E assim começamos, então. E aí, na nossa casa, virou, então, o centro desses jovens universitários. Aí, já começamos a trabalhar com jovens universitários, o nosso chinês melhorou bastante, aquele era o jovem, essa que está do meu lado aqui, na direita, era a líder dos jovens naquela época, eles todos eram líderes, e nós tínhamos reuniões em casa dos líderes, passamos a ser parte da liderança, ali em Taiwan. Então, até que, mas o nosso chamado era para que país? China. E nós sempre buscávamos uma oportunidade para chegarmos à China. Então, Luiz sempre viajávamos. Nós morávamos em Taiwan, mas ele sempre viajava para a China para sondar a terra, procurando uma oportunidade. Até que um dia alguém disse para ele: você é brasileiro? Você não joga futebol? Você sabe jogar futebol? Você quer vir ensinar futebol? E ele começou, então, a ensinar futebol primeiro em Taiwan, né? E depois, então, montamos um time. Montamos um time de brasileiros para jogar na China, e viajamos por várias províncias da China em campeonatos. E isso abriu portas para vários outros que hoje são missionários, né, na China, que moraram na China, evangelizaram, trabalharam na China como esportistas, mas evangelizando. Aí está o nosso pastor na esquerda, está o nosso pastor hoje no Brasil, que nós levamos num desses campeonatos, e ele trabalhou na China por um bom tempo, com esportes, e hoje ele está no Brasil pastoreando a nossa igreja. Então, nós criamos o Projeto GO, que é o projeto de alcançar pessoas através do esportes. Lembra, você não pode entrar com a Bíblia, mas você pode entrar com a bola, né? Você não pode entrar com o evangelho, mas você pode entrar com esportistas, né? Com missionários, você não pode entrar, mas você entra com agentes do esporte. Então, aí fomos. Outro projeto que nós começamos é o treinamento de líderes da igreja subterrânea. Lembra, a China não tem seminários, a China não pode ter Bíblia, a China não pode ter igreja. Então, mas tem os líderes nas casas, as igrejas escondidas, né? A igreja permaneceu escondida. Então, o Luiz viajava também. Eu nunca podia ir, porque eles diziam assim: olha, o Luiz parece chinês, ele pode ir. Você, o seu nariz é muito grande. Vai denunciar que tem estrangeiros missionários lá. Então, eu nunca podia ir. Mas ele está vendo aí, o Luiz, você não nota que ele não é chinês. Então, ele ia, às vezes ele ficava 3 semanas na China, 1 semana em Taiwan com a família, e ia e vindo, ou com esporte, ou treinando os líderes das igrejas subterrâneas, porque eles não têm Bíblia. Então, tudo que a gente sabia, a gente procurava passar para eles nesses encontros. Aí, em 2002, então, aí já estão os nossos filhos grandes, chegou a época da nossa filha ir para a universidade, e ela foi para uma universidade nos Estados Unidos, mas ela chegou lá, ela não era bem americana. Nasceu no Brasil, cresceu em Taiwan, estudou numa escola americana para filhos de missionários com australianos, britânicos, portugueses, espanhóis. Quem sou eu? Então, nós achávamos que ela ia ter um período tão fácil ali, mas foi muito difícil. Então, resolvemos ficar um pouco mais para acompanhar. E o Lucas, que já iria também para a universidade logo, então resolvemos ficar um tempo ali para acompanhá-los. E acabamos ficando 8 anos, então, o Luiz pastoreou uma igreja nos Estados Unidos, mas sempre o desejo era de voltar e sermos missionários onde?
na China, né? Era o nosso sonho. Até que em 2010, conversando com a nossa igreja nos Estados Unidos, e estava tudo bem, a igreja caminhava bem, mas o pastor falou, eu percebo que o seu gás, né? Como que falamos? O seu entusiasmo, né? Está diminuindo, né? O que está acontecendo? Ele disse, pastor, eu estou aqui, mas o meu sonho é a China, né? Eu estou aqui porque eu estou trabalhando, estou fazendo trabalho de Deus aqui, mas o meu sonho sempre foi a China. Mas você não pode ir à China como missionário, nem como pastor, né? Mas aí, então, ele diz, olha, tem um irmão aí que quer montar uma companhia, um business lá na China. Então, vamos ver. Então, o Luiz foi sozinho, ajudou aquele irmão a montar o seu negócio, pegou o visto de residente, e aí eu cheguei, então, ali. E aí, o Luiz andando, ali, Deus nos mandou para Xangai, e o Luiz andando ali naquela região, e Deus falou assim, aqui você vai montar a igreja. Aí está o centro de Xangai, este prédio aqui é o segundo prédio mais alto do mundo, com mais de 600 metros de altura. E esses outros aí é o terceiro, o quarto maior do mundo, e aí é uma região comercial, é a região comercial mais importante da China, e Deus falou, aqui vai montar uma igreja. Eu falei, como, né? Como que vai ser isso? E começamos, então, com um pequeno grupo na nossa casa. Na China, tudo que você começa pequeno, você tem que falar para as pessoas, não convidem ninguém. Porque se cada um trouxer mais um, você tem 100 pessoas brincando. E a fiscalização é muito rigorosa. Então, nós começamos com um pequeno grupo, com 20 pessoas, falamos, olha, venham vocês, vamos começar a estudar a Bíblia, mas não convidem ninguém, mas não tinha jeito. Eles falavam, passei ali no ponto do ônibus, eles estavam chorando, precisando de ajuda, eu trouxe. E aí, nós tínhamos 40, 50 pessoas brincando. E aí, acabamos, assim, estar na nossa casa, acabamos indo aí vocês estão vendo os sapatos, né? A gente não entra com sapato nas casas na China. E aí está o nosso pequeno grupo que foi crescendo, a gente comia. Como eles trabalham muito, então eles vinham do trabalho direto para a nossa casa às sextas-feiras, e tínhamos então uma janta juntos, e eles traziam comida, nós fazíamos uma sopa e comíamos juntos, e aí tínhamos o pequeno grupo. Aí cresceu demais. Um dia o nosso vizinho falou, você tem festa toda sexta-feira na sua casa? Aí o Luiz falou, nossa, esse vizinho tá me fiscalizando, ele está de olho em mim. Eu falei, mas por quê? Como que você sabe que eu tenho festa? Ele falou, eu vi os sapatos, eu contei os sapatos, 39 pares. Então, eles sabiam. Aí nós mudamos para o Clubhouse ali do nosso condomínio, e depois continuou crescendo, mais de um ano, nós já tínhamos quase 100 pessoas. Aí nós fomos para um restaurante que estava fechando as portas, pedimos para o dono se nós poderíamos ter café da manhã lá e palestras. Começamos com café da manhã, as mesas que vocês tiveram aqui para Thanksgiving, aqui nós tínhamos para café da manhã, e ali nós tomamos o café, e aí o Luiz compartilhava a palavra, e não pode ser culto. E aí foi crescendo. Um dia eu disse para o senhor, dono do prédio, eu disse assim, olha, dá para tirar as mesas, fazer buffet? Porque tem muita gente. E ele falou, olha, vamos conversar? Isso aqui não é café da manhã, isso aqui é igreja. Aí eu levei um susto, eu falei assim, mas são para estrangeiros podem, né? Ele falou, tá bom, pode. Tirou as mesas e continuou crescendo, e nós chegamos um dia, 250 pessoas. Aí está o nosso café da manhã, que era assim, começou assim, logo tínhamos um grupo de louvor, começamos com eventos também, porque não pode ser caracterizado como igreja. Então, nós tínhamos os eventos de Páscoa, tínhamos os eventos de Natal, e era uma ceia de Natal. E aí convidávamos todo mundo ali, então, compartilhávamos a palavra. E começamos a ter 250 pessoas. De novo, nós falávamos, não convida ninguém. Vendíamos os convites para não... E proibíamos a entrada de pessoas sem convites, porque senão nós tínhamos 500 pessoas, assim, 1000 pessoas vindo para o jantar. Os batismos são escondidos, porque não é possível batizar, é proibido batizar, evangelizar e batizar. Então, os batismos, primeiro nós começamos no fundo do quintal de uma casa, de uma irmã nossa. Então, nós batizamos ali as pessoas que se convertiam. Nesse batismo aqui da direita foi muito interessante, porque todos que estavam sendo batizados foram evangelizados por nós na nossa casa, no pequeno grupo.
E quando nós falamos do batismo, marcamos o batismo, eles disseram, não, nós não queremos batizar na casa da irmã. Nós queremos batizar em casa. E eu, como em casa? Vamos encher uma banheira na sala e vamos batizar. Então, fizemos o batismo na nossa sala e tinha mais água depois fora da banheira do que na banheira, né? Próximo. E com isso fizemos muitas filhas, casamentos. Eu sou péssima em decoração. Mas aí nós evangelizávamos, ganhávamos as pessoas para Cristo, orávamos para que elas tivessem esposos cristãos. Quando os esposos apareciam, nós tínhamos que fazer o casamento. E essa menina, eu tive que entrar com ela na igreja, que os pais moravam no interior da China. Ela disse, você é minha mãe e você vai ter que entrar comigo na igreja. Aí outro casamento que fizemos, esse era um solteirão canadense que estava lá, 40 anos, ninguém queria namorar e casar com ele, muito sério. E ele falou, veio para o Luiz e disse, pastor, eu quero casar, preciso de uma esposa. Aí o Luiz falou, nossa, agora ficou difícil. E ele começou a frequentar o nosso pequeno grupo e encontrou a menina muito dócil, muito crente, que também evangelizamos e batizamos. E aí fizemos o casamento também. Aí está o meu grupo, a minha equipe de eventos. Só esse grupo era a minha equipe de liderança, que eu estava em cargo de eventos. E esta, então, era a liderança que estava em cargo de fazer os eventos, decorações. Evangelizamos nas montanhas também, fizemos uma EBF nas montanhas, que são tribos na China, no oeste da China, e levamos 40 pessoas, levei meninas da nossa comunidade para treinar. Eu era a única estrangeira nessa equipe de 40 pessoas. E no último dia, nós estávamos orando que nós precisávamos pregar o evangelho, mas nós íamos para essas EBFs, não podíamos levar nenhum material cristão. Nem uma figura, nem uma Bíblia, nem um filme, nada. Era só na voz e nos trabalhinhos manuais que a gente dava. E no último dia, então, nós tínhamos 200 pessoas, mais os pais. 200 crianças, mais os pais. No último dia, eles disseram, nós temos que fazer um culto evangelístico e pregar a palavra hoje. E daí... Oh, amém, né? Que bênção, né? Quem vai ser? Você. Nós oramos e Deus disse que é você que tem que trazer a palavra. Meu chinês não é tão bom assim, né? Apesar do tempo todo na China, mas é você. E eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar o evangelho para 200 crianças mais pais sem um material? Você não pode apresentar uma figura da cruz, nada. Então, eu não dormi aquela noite, porque era no outro dia bem cedo. E eu com a minha discípula, né, essa menina do meio, é a minha filha e minha discípula, e eu falei para ela, olha, eu vou orar, vamos orar a noite toda. Orei a noite toda, no final, quase de madrugada. Quem conhece o livro 100 Palavras, de cores? Conhecem? Você conta a história, ou prega o evangelho através deste livro, né, o pecado preto, o sangue de Jesus, o céu, a esperança que há em Cristo. E eu falei para ela, corre lá, vai pegar os papéis e pinta lá essas cores e me traz um livro. E aí, então, eu pude contar a história do evangelho, desde a criação do mundo. Deus me deu muita graça, e aquelas crianças, então, a maioria, os pais também aceitaram Jesus. Foi uma benção. Essa nossa discípula, aí estou eu batizando ela, é a Jessie, e ela tinha um bom emprego como contadora numa companhia chamada Sorro, bem famosa, e um dia ela disse para mim, olha, eu quero trabalhar para Deus, eu quero largar tudo e eu quero ser missionária. Aquilo que Deus fez na minha vida, transformando a minha vida, eu quero fazer para outras meninas. E ela entrou num estado de depressão muito grande, vocês podem ver ali, no batismo, ela tinha já perdido quase todos os seus cabelos, que ela entrou num estado de depressão muito grande, abuso, né, de um namorado que ela teve, quando ela se converteu a ponto de cometer suicídio, e ela se converteu, ela disse, eu quero fazer o que fizeram comigo, eu quero fazer com as meninas da China. Então, o ano passado, o ano retrasado, nós a enviamos para o IHOP, International House of Prayer, uma casa de oração que tem em Kansas City. E nós enviamos, então, levantamos os recursos, o sustento na nossa comunidade e enviamos, então, a Jessie para estudar. Aí está a formatura dela, foi uma vitória. Agora ela está de volta na China para começar a trabalhar como missionária entre os chineses. Aí são os batismos que o Luiz fazia. O Luiz era o único pastor
em Xangai que poderia batizar, porque não há pastores, né? Não pode ordenar pastores. Então, o Luiz também batizava os membros da comunidade das igrejas subterrâneas. Aí estamos nós batizando, os batismos aumentaram, e nós descobrimos um hotel que o gerente era cristão, e pedimos se poderíamos fazer os batismos na piscina do hotel. Ele disse, se for de madrugada, pode ser. Então, nós íamos ali e batizávamos. Aí estamos batizando uma advogada, e ali estamos batizando um astrônomo, né? Todos eles são muito estudiosos, e graças a Deus, Deus tem nos dado vitória ali. Tivemos que sair da China, porque o Luiz passou por uma enfermidade, né? Aí são mais batismos. Aí estamos dentro no banheiro, estão cantando e louvando a Deus por eu acho que o Luiz pode falar um pouquinho mais sobre o Xiaoli depois, como foi que ele se converteu, um menino muito inteligente, está na Alemanha hoje estudando, e essa de verde, claro, que está no banheiro, o nome dela é Yedze Folha, né? Nome Folha, é uma médica de medicina natural, que também se converteu e tem sido uma bênção na nossa comunidade. E então, assim, as pessoas perguntam se nós não tínhamos medo de pregar o evangelho na China, né? Medo a gente tinha. Eu confesso que eu não tive muito, não. Mas aí está um versículo. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão. E? Dizendo, não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Nós encontramos muitos cristãos ali escondidos em Xangai, na China, pessoas que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que quando pegam uma Bíblia, seguram com aquela Bíblia e leem o tempo todo. Quando uma pessoa, nós evangelizávamos alguém, aquela pessoa aceitava Jesus, a gente dizia, lê o livro de João. A pessoa diz, já li. O livro de João já terminei. Qual outro? E que tal, então, Mateus? Também já li. Então, começa nos Salmos. Já estou no meio de Salmos. E daí a gente falava de Provérbios, sobre o Provérbios que ensina como viver a vida, os princípios de Deus. Então, é uma bênção. Ali tem um povo que ama o Senhor. Orem pela China, orem pelos cristãos ali que ainda são perseguidos na China. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Daja, 你好吗？我很高兴今天跟你们在一起敬拜神啊。Eu estou falando em línguas, não, irmãos. A língua chinesa, não é uma língua maravilhosa? A Orleusa, ela é linguista, eu não. Quando nós fomos estudar essa língua, ela está no capítulo 18, está no capítulo 2. As professoras chinesas olhavam para nós e falavam assim, sua esposa é tão inteligente. Que bom, muito bom estar aqui em Portugal. Eu temi um pouquinho quando o pastor Rodolfo disse, você vai pregar lá na nossa igreja. Porque a gente ouve falar lá no Brasil que os portugueses, quando ouvem um brasileiro, diz que desastre, esse cara não aprendeu português. Não fala que é português essa língua. Então, eu vinha preparando, ensaiando, tentei ler lá Camões, né, e outros para tentar chegar aqui e não cometer tantos erros. Por favor, me desculpem o meu português abrasileirado. Mas eu não tenho culpa disso, foram vocês mesmos que foram para lá. Então, é bom ouvir a Orleusa falar de missões e dar vontade de continuar falando em missões. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre adoração. E nessa manhã, o meu desejo seria de falar de missões, porque missões está no nosso sangue, é tão bom, é tão gostoso pensar em missões. Esse avanço de compartilhar o evangelho entre as nações, porque é o plano divino, é a resposta de Deus à humanidade, é o evangelho, é o que pode curar, é o que pode salvar e restaurar as culturas e as nações, não é mesmo? E nós experimentamos isso, então a gente
se alegra em poder falar nisso. Falando sobre adoração, porque eu gostaria de falar uma coisa sobre o que todos fazem. Todo ser humano faz. Não importa se você é português, se você é espanhol, britânico, americano, japonês, chinês. Mas é algo que todos fazem. O que é isso? Todo mundo adora alguma coisa. Todos adoram alguma coisa na vida. Não importa a cultura que você pertence. A gente olha para a Índia, lá eles adoram animais, não é? E outros animais. E tem diversos tipos de adoração. Mas eles adoram animais na Índia. Eu estive lá e pude ver, assim, andando na rua de Delhi, tinha uma pessoa que por 30 anos não se levantava. E ela fez um voto de proteger um deus. Aí eu falei, mas que deus é esse? O rato. Então ele, puxa, adoro o rato. E assim vai. E outros animais que eles adoram. Na Ásia, de onde nós somos, na China, no Japão e outros, eles adoram dinheiro. Como em Taiwan tem o templo do Deus da fortuna. O dinheiro é realmente adorado. Eles adoram dinheiro. Existe o Deus da fortuna. E eles fazem de tudo em função do dinheiro. E dinheiro realmente é um Deus. E muitos deles, quando nós estamos compartilhando o evangelho, eles dizem, olha, dinheiro, meu Deus é o dinheiro. Dinheiro tem poder de comprar, de fazer. Então, ele é um Deus poderoso e eles adoram esse Deus. Eu me lembro em Taiwan, uma vez nós tínhamos um amigo que estávamos compartilhando o evangelho com eles e nós fomos de férias juntos para um lugar, para a montanha. Este rapaz, o Wong, demorou 10 anos para ele aceitar Jesus, mas a gente se encontrava. Ele tinha uma casa de chá e eu queria aprender a cultura, fiquei amigo dele. Andando nas ruas das montanhas de Taiwan, eu percebi que tinha alguns deuses de cabeça cortada, ídolos, que eles quebravam a cabeça e jogavam na beira da estrada. E eu perguntei para o meu amigo, por que esses ídolos estão aí assim, sem cabeça? Ele falou, são deuses que eles pediram dinheiro, prosperidade. Como esse Deus não respondeu, eles quebram a cabeça e jogam Deus aí fora. E jogam assim para a rua. Isso é interessante. Mas eles levam em conta. Eles querem um Deus que traz dinheiro ou o próprio dinheiro como Deus. Eu também sou de um país chamado Brasil. Lá tem diversos deuses. Um deles é o futebol. O pessoal adora o futebol no país de onde eu venho. É um Deus. Eles deixam de ir ao culto, eles deixam de trabalhar, eles brigam, eles põem a vida. Algumas pessoas são mortas porque eles se encurvam. Quando nós falamos a palavra adorar, a gente quer dizer aquilo que tem total prioridade na sua vida. Aquilo que é mais importante para você. Então, no nosso país, isso é uma realidade. Não fica longe também da América Latina. Isso também vindo para a Europa, há também uma adoração. O futebol, a gente vê esses grandes templos, fortunas, bilhões, que são gastos, e pessoas que têm, todo domingo, o meu amigo britânico falou assim, eu tenho 3 anos comprado para ir todo sábado para assistir o futebol. Isso pode acontecer, seja o que for. É sagrado, ele falou. Porque quando é sagrado, então, ele é um adorador, ele está lá no templo. Então, na Europa também não é muito longe. Agora, não muito longe do meu país, tem um outro país chamado Argentina. E lá tem um grande ídolo do futebol. Alguém já ouviu falar de Maradona aqui? Esse cara foi um espetáculo por alguns anos. E até aqui na Itália ele veio jogar. Lá tem um templo, que eles construíram um templo ao Deus Maradona. E tem essa bola com essa coroa. E cada 3 meses tem um culto. As pessoas vão lá para cultuar quem? O Maradona. É um templo, eles se vestem, fazem músicas e adoram o Maradona. Isso é um absurdo, mas isso é real. Então todos fazem. Em algum lugar do planeta se adora alguma coisa. A nossa pergunta é de um texto que eu queria ler, que está em Atos 16, versículo 16 a 36, diz assim, é um momento em que Paulo e Silas, eles estão em Filipe, lá na Europa, na Palestina, pregando o evangelho, e eles chegam nessa cidade, e eles têm uma moça, que é uma moça que tem um poder, um espírito de adivinhação. Ela é capaz de falar o futuro das pessoas, de prever.
Aquela é uma cidade que tinha uma deusa chamada Pitonisa, que era uma serpente, e ela era adorada ali. E junto com isso havia também essas manifestações. Essa moça era uma escrava que tinha um espírito, e ela ia para a cidade e lia a mão das pessoas, vamos falar assim, ou adivinhava o futuro. E elas estavam seguindo Paulo e Silas, e diziam, eles são homens de Deus. Mas Paulo ficou incomodado com aquilo e discerniu que aquilo não era de Deus. E expulsou o demônio que aquela moça tinha. E ela parou de adivinhar. Como escrava, ela, através da adivinhação, ela fazia dinheiro para o seu dono. Os donos daquela moça ficaram nervosos com Paulo e Silas. Foram às autoridades da cidade e, por conta disso, eles foram presos. Então, aqui está Paulo e Silas na prisão. Diz assim, olha, então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancados, muitos, né, os jogaram na prisão, recomendando o carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A conversão, aí vem a conversão do carcereiro. Mas Paulo, porque ele expulsou o demônio daquela moça, ele foi lançado no cárcere. Naquela época era uma sala, um quarto sem janelas, escuro, e como eles eram prisioneiros especiais, foram amarrados a troncos. E lá não podia tomar água, não podia comer, provavelmente era um porão, e lá eles estavam presos. E diz o texto, então, que ali eles estavam presos e não tinham o que fazer. Presos, aguardando para ser julgado no dia seguinte. A cidade estava revoltada, o pessoal estava muito bravo, né, com a situação. E há um momento em que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, diz o texto bíblico, se você quiser, Atos 16, do versículo 16 até o 36. Se você quiser abrir lá, eu estou preocupado com o tempo, eu vou dar uma puladinha aqui. Mas o que acontece? O que você faria numa prisão, meia-noite, não é? Um tronco, não tem janela. Paulo e Silas, eles fazem o quê? Eles estavam cantando louvores a Deus, meia-noite. E é nesse contexto que a gente aprende um pouco sobre adoração. Há três aspectos que eu gostaria de focar. O primeiro é o lugar. Né? Se fosse em inglês seria legal, seriam três P's, né? Place, Power and Purpose. Seria mais fácil. Mas a gente vai aqui no português. Lugar. Toda religião elege um lugar para se adorar. Um templo, uma montanha, um lugar, um vale, não é? Tem um lugar. Nós confundimos religiosidade com espiritualidade. Isso tem afetado um pouco a nossa espiritualidade cristã hoje. Porque eu não posso misturar espiritualidade com religiosidade. Paulo, quando está ali na prisão, eles estão cantando louvores a Deus. Ele não está no templo. Como judeu, não é? Ou religioso, ele podia... No templo, sim, se canta, se faz adoração. Mas ele está numa prisão. E é meia-noite. Então, nós quando estudamos sobre religião, tem o templo, tem o dia, tem o cerimonial, o rito que é praticado, e tem talvez o clero ou o líder que coordena aquilo. Então, é um determinado, nós departamentalizamos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Então, tem o dia, o local, o momento e o rito que eu pratico para agradar aquele Deus que eu acredito. Mas a gente aprende aqui, com Paulo, que não importa o lugar, não importa a hora. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Jesus, então, quebra este padrão, não é religioso, não importa o lugar, onde você esteja. Você pode se comunicar ou se adorar a Deus, ou se encurvar a Deus. Por aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, que está narrado em João 4:24, Jesus fala isso.
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é um espírito, onipresente, onisciente. Deus pode ver, Deus não tem limite, não é limitado pelo espaço físico. Então, ele está presente o tempo todo. E a pessoa que o adora também pode adorá-lo em qualquer lugar. Então, não há um lugar específico para se adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. No banheiro, eu mesmo tive uma grande experiência, eu fui jogador de futebol profissional, mas foi num campo de futebol que eu comecei a sentir um vazio e comecei a sentir desejo de encontrar Deus. Foi lá no campo de futebol. E tenho amigos que aceitaram Cristo dentro de um campo de futebol. Então, não há lugar. O lugar não importa. Por volta da meia-noite, diz o versículo 25, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Então você veja bem que não há limite, não importa o lugar. Enquanto que os judeus viram no templo, nesse encontro com a mulher samaritana, eles disseram, nós adoramos lá no monte Gerizim, que nossos pais nos ensinaram. Hoje, como religiosos, nós vamos à igreja, lá no templo, não é? Eu venho de uma família católica, então me lembro que a gente ia para a igreja uma vez por ano, se era a missa do galo, ou então casamento, ou aniversário de alguém, é quando nós íamos à igreja, então minha mãe, olha, aqui na igreja tem que andar assim, fazer assim, ter esse comportamento e tal, porque a gente pensava, Deus está lá, né? E a gente tinha até medo de Deus, então tinha todo esse ritual. Mas a gente aprende aqui, que Deus não se limita a espaço. A segunda palavra que eu queria focar, então, é o poder. Nesse determinado momento em que essa forma de adoração, veja bem, nós não podemos confundir louvor com adorar. Louvor é elogiar a Deus por aquilo que ele faz. É o que a gente aprende se a gente estudar os Salmos e na própria vida de Israel. Nós louvamos a Deus por uma obra, por algo que ele fez. Adorar a Deus é se submeter a Deus. É reverenciar Deus por aquilo que ele é, independente do que ele venha fazer. Eu acho que aqueles jovens que foram para a fornalha aprenderam isso. Mesaque, Sadraque e Abednego. O rei disse, se você não se encurvar à estátua, nós vamos jogar você na fornalha. Eles disseram, olha rei, o Deus que nós servimos vai nos livrar dessa fornalha. Porém, se ele não nos livrar, nós não vamos nos encurvar a esse Deus, porque nós adoramos a Deus por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador do universo, ele que me criou. Deus tem esse direito como autor sobre mim, eu devo reverenciá-lo. Não importa quem eu seja, a religião que eu atenda, Deus é Deus, ele é. E por isso a humanidade deve reverenciá-lo e se dobrar a ele. Então, louvor é uma coisa, é o que Paulo estava fazendo. Louvor é uma forma de adoração, porque expressa elogio, exaltação. E aqui Paulo e Silas na prisão estão cantando louvores a Deus. E é interessante que o coração deles mostra que, apesar de estarem numa prisão, apanharam, sofrendo perseguição, pressão. Mas Deus, essa adoração está acima dessas circunstâncias, não é condicional. Eles reconhecem Deus e estão louvando e cantando a Deus. Aí o que acontece? O que acontece é que enquanto eles estavam louvando a Deus, há um terremoto que vem sobre aquela prisão, sacode as portas, arrebenta os ferrolhos e abre, cria assim um alvoroço muito grande naquele dia. É uma manifestação de Deus. O que a gente aprende aqui é que quando nós adoramos a Deus, nós exaltamos a Deus, no Salmo 22, 3 diz assim, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores. Deus habita quando há louvor, quando há adoração, Deus vem, Deus está presente. O que faz uma diferença de uma reunião comum, numa assembleia, que é apenas uma assembleia religiosa, para uma assembleia onde as pessoas estão adorando a Deus, é a presença de Deus. Deus se manifesta, Deus também está presente ali. É interessante que essa palavra aqui, hebraico, habitar, significa conviver, que Deus é como se Deus vem estar presente, é como se fosse um casamento, há uma relação íntima. À medida que nós estamos louvando a Deus, Deus vem, Deus está presente ali. Quando a igreja começou em Antioquia, eles enviaram, porque era uma igreja de gentil,
que não eram judeus, eles enviaram Barnabé para olhar aquela comunidade. Quando Barnabé chegou lá, ele viu uma coisa diferente. O termo grego diz que ele viu a graça de Deus no meio daquela comunidade. Então, Deus também estava presente naquela comunidade gentílica, porque eles estavam adorando o Senhor, o Deus verdadeiro e da maneira certa. Então, essa é uma grande diferença. Aquela manifestação de poder foi a evidência que Deus estava presente naquela cadeia. E Deus se manifestou abrindo as portas, libertando os presos. De tal maneira que o carcereiro ficou nervoso, porque ele, como responsável por aquela prisão, provavelmente ele seria morto, porque é como se fosse, você não é responsável. E ele ficou em desespero. Mas houve uma manifestação de Deus. Olha, o louvor nos traz para próximo de Deus, mas o louvor também traz Deus para perto de nós. E isso é importante. Daí a importância de nós adorarmos, não é? Quando Jesus fala em Mateus 18, 20, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente, 2 ou 3, o que significa isso? Que ele tem que ser o foco da nossa reunião. Não é o pastor, não é a música que vamos cantar, não é o dízimo, não é os milagres, não é a bênção. Quando eu vou me reunir em nome de Jesus, ele deve ser o foco. Ele é o objeto de ser adorado. Quando o meu coração o eleva ou coloca na categoria de prioridade total, em Mateus 6,33, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa priorizar Deus no nosso coração. É o que os meus amigos brasileiros que estão no futebol, são os religiosos, fazem. Deus não tem o primeiro lugar. Por isso Jesus disse, se vocês se reunirem em meu nome e eu for a primazia, o primeiro ali, eu vou estar presente. Isto é que não pode faltar na nossa vida e na nossa jornada da vida. É a presença de Deus na nossa vida. Porque quando Deus está presente, há a possibilidade de manifestações sobrenaturais. O cristianismo é sobrenatural. Há um ano atrás, o médico olhou para mim e disse, você não volta mais para a China. Eu fui falar em numa universidade no Brasil, cristã. Uma semana depois voltei, estava em São Paulo, fui internado. Porque há uma grande poluição na China e eu tive um derrame de pleura. Fiquei 12 dias. Junto com isso eu fui diagnosticado câncer. E falou, fale para sua esposa voltar para cá, você não volta mais para a China. E eu vi o médico falando com a minha irmã perguntando, mas doutor, é um câncer, que é isso? Como vai ser? Ele vai viver quanto tempo? O médico falou, a gente tem que dimensionar, pode ser 3 meses, 4 meses. Uau, eu ouvi aquilo lá, nossa, eu tinha planos de casar a minha neta, não vou conseguir escapar dessa. E ele falou, olha, o Glísio é 8, de 2 a 10, eu não sei o que pode acontecer. Então começou uma série mas eu me lembro, estando dentro de uma dessas máquinas, sabe, de tomografia, orando ao Senhor, e eu senti a presença de Deus ali. E Deus falou para mim, você é meu. Eu estou com você. Eu não estava com medo de morrer. Eu só não queria ir antes. Eu queria ver a minha netinha casar. Eu queria ainda dar um abraço, um beijo nos meus filhos. Ainda há muito o que fazer no mundo. Quase 2 bilhões da população do mundo ainda não ouviu o Evangelho. São apenas de 1,4 bilhões de chineses que tem, apenas 100 milhões recebeu o Evangelho. Ainda há muito, ou há muitos que ainda não ouviram. Há muito o que fazer e há muitos que não ouviram. Então eu fiquei nessa crise. Mas Deus falou para mim, fica quieto, eu vou te ajudar nessa. Eu falei, obrigado, Senhor. Outubro, meu PSA estava 60. Janeiro, depois que Deus falou, Deus se fez presente na minha vida. E aí, nós fomos fazer o PSA, o grande dia, a Orleusa voltou da China, 0,05. E o médico falou, estou assustado com isso, eu nunca vi isso. Eu falei, nem eu, doutor. Mas o Deus que eu conheço tem esse poder de fazer essas coisas maravilhosas. Então a importância de adorar, de não ser religioso, é de ter essa comunhão com Deus. Porque quando Deus está presente,
algo novo pode acontecer. A tua esperança, a tua depressão, a tua tristeza, a tua angústia, aquelas promessas que eu vi meu pai fazer lá para a santa, para o santo, para aquele Deus, para o centro espírita, aqueles despachos não funcionam. Mas Deus não falha, Ele é fiel. E por isso esse homem, o carcereiro, ele está aqui em desespero e ele faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha, a gente aprende que a adoração não é só estar na presença de Deus, ter a presença de Deus e ser abençoado por Deus. Mas a igreja precisa aprender que na adoração há missão. Que a adoração, esta manifestação de Deus, ela vem com um propósito de salvar pessoas. Não é? Eu fico olhando no nosso país, há alguns líderes cristãos que eles estão fazendo indulgências com a graça e o poder de Deus. Ele diz: vem aqui na minha igreja e você vai ser curado, mas você tem que tomar essa água, essa água vem de Israel, enfim. Aquela manifestação de Deus eles estão comercializando. Isso está errado. Porque a manifestação do poder de Deus, os milagres do Senhor, é para Deus manifestar a graça, para demonstrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer. E nós, como igreja, precisamos entender que na nossa adoração, não podemos ficar só entre nós. Nós temos que, de fato, ir para fora, sair das quatro paredes, porque Deus quer alcançar os perdidos. E é o que a gente vê nesse texto bíblico. Este homem está em desespero, e ele representa o mundo hoje. O mundo hoje está numa crise econômica. A Europa, a Ásia, os Estados Unidos, a América Latina, nós temos uma crise política, uma crise militar, uma crise educacional, moral. Na China, o país de onde eu venho, 10 mil divórcios acontecem todos os dias. Nós temos uma crise relacional. As nações não se relacionam e esta crise também ataca nossas relações interpessoais. Quantos pais não conversam com o filho não conversa com o pai, maridos, ex-esposas, enfim, vizinhos. Há uma crise estabelecida. Nós precisamos hoje do Evangelho de Jesus. E a igreja tem a resposta à humanidade. Quando esse homem grita que devo fazer para ser salvo, ele está traduzindo o grito da sociedade humana nos nossos dias. O mundo está como aquele eunuco que estava com Filipe: eu tenho a Bíblia, mas eu não entendo. Quem vai me interpretar? Então aqui há uma tarefa minha e sua como cristão. Que é que Paulo diz: olha, nós não fugimos, estamos todos aqui, apesar da cadeia estar aberta. E ele vem contra Paulo: olha que bom. E aí ele pergunta: mas eu estou ainda debaixo de uma condenação. De alguma forma, eu não sei dizer exatamente, mas ele está perguntando qual é a saída, uma resposta à vida, porque ele se sentiu por um momento pressionado e perdido. E ele é um desespero tão grande, sabe o que ele faz? Ele pega a espada e tenta se matar. Ele diz: não tem saída para mim. E aí Paulo fala: não faça isso. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Paulo prega o evangelho para ele. A adoração, Paulo estava adorando, mas a adoração tem um propósito de salvar, de resgatar pessoas, como foi o caso. Eu e você adoramos a Deus. É bom ter a presença de Deus, é bom experimentar a graça de Deus, mas tem um propósito. Nós precisamos compartilhar esta manifestação, ser testemunhas do Senhor. É assim que Deus quer salvar Portugal. Não é fazendo um grande movimento aqui dentro da igreja, é lá fora. É quando você vai para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu negócio, para o hospital, para a sua casa, para a sua vizinhança. As pessoas estão aí, elas não estão buscando religião. Não adianta levar: olha, lá na minha igreja tem o ritual tal, você sobe a escada 10 vezes, desce 2 vezes, dá 10 ou dá 10%, aí você vai ser abençoado. As pessoas estão cansadas disso. Isso é religião. Um grande problema que Jesus enfrentou nos seus dias foram os religiosos. Jesus fugia disso. E Jesus falou: o reino de Deus está próximo. É você submeter o seu coração ao Senhor. Assim que é o reino de Deus funciona. É quando lá dentro do meu coração
eu me dobro e reconheço que sou um pecador e que eu, por mim mesmo, não vou conseguir agradar a Deus e que eu preciso da graça e do perdão dele. Confesso e recebo isso. Foi o que fez esse carcereiro. Ele se rendeu ao Senhor. Então, adoração, não importa o lugar. Adoração, vai haver, se Deus está presente, manifestação sobrenatural do poder dele. Mas vai haver também propósito. Não podemos ficar quietos conosco, guardando a mensagem. Nós temos que sair e pregar. Então, eu quero fechar aqui, olha, para você pensar. A adoração, ela tem uma dimensão tridimensional. Entre eu e Deus. Adorar. Eu tenho que manter minha devoção, ler a Bíblia, jejuar. Eu tenho que manter esta relação com Deus. Foi por isso que eu fui criado. Deus, depois que criou Adão, no virar do dia, Deus vinha ver, e aí, Adão, como é que está? Como é que está um cafezinho? Comeste o bacalhau hoje? Foi bom? Deus tinha essa relação pessoal com Adão, até que ele quebrou por causa do pecado. Agora, em Cristo, nós temos que cultivar esta relação. Na nossa adoração, é uma relação conosco, com a igreja, não é? De comunhão, de ensino, de consolar. Porque nós temos que estar perto, próximos uns dos outros. Que é parte da minha adoração, da minha devoção ao Senhor, eu abençoar meu irmão, saber como ele está, desenvolver coinonia, não é? Estarmos juntos. Isso é importante. Mas também é parte da minha adoração proclamar o evangelho, testemunhar, socorrer o necessitado, desenvolver ações sociais. Porque é por isso que a igreja está dentro da história, para ser uma vitrine do reino de Deus, para ser um sinal de Deus. O mundo quer ver Deus. E é como os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o Pai. E a resolver o problema. Nós temos essa, como seres humanos, a gente quer ver Deus, uma coisa concreta. E Jesus falou, se você vê a mim, você vê o Pai. Hoje, o mundo também quer ver. Cadê Deus? Prova para mim que existe Deus. Eu me lembro alguns chineses falando, prova para mim que existe Deus. Fala, olha para mim. Olha o que Deus fez na minha vida, me apalpa. Nós como igreja, irmãos, o mundo olha para nós e tem que ver Deus, a presença de Deus em nós. Isto é adoração. Amém? Então eu e você somos testemunhas. Eu contei para você. Quantos testemunhos? Você viu o Orleusa compartilhando aqui o que Deus, as transformações que o evangelho tem feito na China, aquilo que o comunismo não pôde fazer, aquilo que o confucionismo, que toda a tradição da cultura chinesa não pôde fazer para o indivíduo, nós ouvimos pessoas dizer, agora eu estou feliz, a minha vida tem sentido, eu agora tenho alegria em viver, eu sei o propósito de ganhar dinheiro, eu sei o propósito de me relacionar, porque aquela pessoa recebeu Jesus no coração. E nós, irmãos, não podemos nos calar. Portugal precisa ouvir de Jesus. Quem vai fazer isso? Você. Por que Deus salvou você? Para você ser um missionário português em Portugal. Somente assim Deus vai poder compartilhar a graça dele, através de você. Então a adoração tem essa tridimensionalidade. Você e Deus, você com a igreja e você com o mundo. Nós não podemos perder esse triplé. Amém? Você é salvo para salvar. Eu estava lendo aquela história do Titanic, do navio que todos conhecem, aquele navio que saiu da Inglaterra indo para os Estados Unidos, no meio ele teve esse problema de naufrágio. Mas um desses sobreviventes conta a história de que chamou a atenção dele. Porque aqui eram águas geladas e a pessoa tinha problema enquanto estava na água pedindo socorro. E o que ele narra, que é bem interessante, ele diz assim, eu fui um dos socorridos aqui. Cheguei no barco, metade do meu lado estava paralisado, congelado, eu quase não podia me mexer. E havia outros também assim. E o que chamou a atenção dele é que muitos como ele, que estavam quase que imóveis, mas podiam estender um pouquinho o braço para ajudar alguém, tirar alguém da água e para salvar. Eu fico pensando, nós somos cristãos hoje, nós somos salvos. Saímos desse mundo congelado, desse necrotério, né, cheio de mortos aí no mundo. Estamos no barco com Jesus. Mas a gente vem para o barco e a gente quer ter um chá quente, um café com leite. Faz um suquinho para mim. E a gente quer ficar no barco enquanto as pessoas estão ao nosso redor morrendo.
O que me chamou a atenção nessa história é que tinham muitos que ainda estavam assim pela metade, quase que morrendo, mas tinham a coragem de estender o braço para salvar alguém. Eu digo na nossa adoração, eu sou salvo para salvar. Você é salvo para salvar outros. Mesmo que você ainda está assim, não precisa ter carteirinha, ser pastor ou ter ido para o seminário. Mas agora você está salvo no barco de Deus. Deus está trabalhando na sua vida e você tem que continuar salvando outros. Amém? Não faça da igreja um bote salva-vida. Ah, eu estou salvo, meus pais estão salvos, Senhor volta e ficar esperando Jesus. Não é para isso. Isso não é adoração. Isso é religiosidade. Você adora para poder servir, para poder testemunhar. E é simples. Você pergunta, mas pastor, você usou futebol lá na Ásia? O que você fazia? Simples, sabe o que eu fazia? Contava a minha história. É o que você pode fazer em 2 minutos. Quando você vai no cinema, assiste um filme, o filme é 2 horas. Você conta, fui no cinema ontem, e você conta em 2 minutos o filme. É o que eu fazia na China. É o que os nossos amigos chineses e irmãos fazem. É contar o que Jesus fez na sua vida. Com 17 anos. Era o meu sonho ser um jogador profissional. Tinha contrato com um grande time do Brasil. Mas a minha vida estava vazia. Eu estava pensando em cometer um suicídio. E eu não via razão de viver e de ser. Até que alguém chegou para mim e falou, Jesus é o caminho. Jesus pode salvar. Mas eu uso drogas. Mas Jesus pode libertar você. E aquela pessoa que eu não via há tanto tempo, né? Eu conheci ela com 4 anos de idade, depois com 11. Aí quando eu encontrei ela com 17 anos, ela estava com uma camiseta. Como está a sua vida com Deus? E ela pregou para mim, eu aceitei Jesus. Jesus mudou minha vida. Eu deixei até a carreira de ser um futebolista. Hoje ela é minha esposa, eu tinha que fazer isso, né? Foi ela que me falou de Jesus. Mas Jesus mudou minha vida. Eu deixei o time, aquele grande time de São Paulo, para estar no time de Jesus e na família de Deus. Olha, em 2 minutos contei minha história. Não precisa ir para teologia para pregar. Conte a sua história, o que Deus fez na sua vida. Amém? Então aquele homem foi salvo, levou Paulo para a casa dele, deu alimento, fizeram uma festa. Porque a salvação, a verdadeira adoração termina em festa, não é? Foi uma alegria. Paulo foi livre, ficou livre, fez uma grande festa. E aquele homem não perdeu o medo dos magistrados. E Paulo ainda depois foi lá reclamar, olha, eu sou cidadão romano e tal, e ele foi livre, e isso aconteceu. Mas olha, a verdadeira adoração, não importa o lugar que você esteja. Se ela é de fato, de verdade, Deus estará presente, e Deus vai manifestar o poder dele a seu favor. Não importa o milagre que você está precisando na sua vida. Mas tem um objetivo, salvar aqueles que estão perdidos. Salvação não é para ficar entre nós. Adoração não é só para nós ficarmos legal na nossa comunhão, para compartilhar Jesus com outros. Amém? E eu oro e desejo que essa igreja seja uma igreja só de adoradores. Que não adoram só aqui, mas lá e acolá. Amém? Vamos orar. Olha, é possível. Pode ficar de olhos fechados. Que você vê no cristianismo uma religião. Não é. Não são os ritos, não são as formalidades. Nosso Deus é um Deus pessoal. E nessa intimidade Ele quer nos abençoar. Ore ao Senhor. Se comprometa com Ele. De ser um adorador sempre. De ter o seu coração aberto. A pergunta que eu faço enquanto você ora é: qual é a prioridade no seu coração? Realmente é o Senhor? O adorador prioriza Deus. Deus está em primeiro lugar no coração. Não é a igreja, não é a tradição, não é o futebol, não é o dinheiro, não são os deuses, mas é Jeová. Ele tem a prioridade total, manifestado na pessoa de Jesus. Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar. Se você não tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida, peça perdão a Ele. Porque uma vez que Jesus está, Ele é o alfa, Ele é o ômega. É a partir dele que você projeta a sua vida e a sua jornada. Deus, muito obrigado por esta manhã.
Obrigado pela história do Paulo e do Silas. Senhor, queremos ser adoradores. Pedimos perdão quando o Senhor não é nossa prioridade. Ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores. Te adorar não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Deus que o homem deve tributar, reverenciar. Deus, muito obrigado pela tua graça e o teu amor. Obrigado que o Senhor, na tua misericórdia, nos resgatou, nos chamou, nos deu uma família. Senhor, enviou Jesus para morrer no meu lugar. Ó Senhor, com grande amor. Muito obrigado, Senhor. E obrigado por esta manhã. Eu oro no nome de Jesus.